Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Estou aqui no mesmo lugar, na mesma hora, gravando novamente. Preciso adiantar um pouquinho as leituras para não deixar atrasar, tá bom? Então eu estou gravando mais de um vídeo no mesmo dia, estou aqui com a mesma camiseta, a camiseta que o Aiston fez para mim, né? Ele faz essas camisetas, ele tem uma estamparia. Quem quiser o contato dele, ele entrega, eu acho que em todo o Brasil, aí ele manda pelos correios, tá bom? Depois ele pode deixar até o contato aqui nos comentários se ele quiser, tá? Mas vamos lá, hoje a gente vai ler Números capítulos 7 e 8, o Salmo 63 e Lucas 19. Vamos orar? Pai de amor, te louvamos pela tua graça, bondade e misericórdia. Tu és bom, tu és maravilhoso. E a tua palavra, Senhor, é o alimento para a nossa alma. Então, Senhor, pedimos que nessa hora sejamos saciados, sejamos, ó Deus, alimentados, Pai. Mesmo na complexidade do que lemos, o Senhor vai ministrando, ó Deus, ao nosso coração e nos ensinando, Pai. Desperta, Senhor, nossas mentes, nossos corações para aquilo que o Senhor registrou e revelou na tua palavra. Pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Números capítulo 7. Esse é um capítulo extremamente extenso. Vamos ter que ter paciência. Talvez eu leia numa tacada só. Aí você precisa ir, tá? Se for o caso de fazer algumas pausas, tomar um café, tomar uma água, tá bom? Mas vamos lá, vamos com calma aí para a gente conseguir concluir essa leitura de hoje, tá bom? Então, as ofertas dos chefes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então, os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor, 6 carros cobertos de 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles, e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro, e entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Como sua oferta, apresentou um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,5
560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zurizadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia foi Abidã, filho de Gideoni, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia foi Aizer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para ofertas de cereais,
um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar no dia em que foi ungido. 12 pratos, como se não bastasse um por um agora o resumo de tudo. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 1,560 kg e cada bacia de 850. Por que já não foi antes, né? Esse resuminho. Era mais fácil, né? De 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28,8 kg, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para oferta pelo pecado, e todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Ufa! 89 versículos só nesse capítulo, hein? Vamos lá. Agora, Números 8. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe, quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha, amassada com azeite, e você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro, reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim,
você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim, em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos da terra do Egito, eu os consagrei a mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. E Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e dos seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas, a partir da idade de 50 anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro. No que diz respeito ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres, tá? Aqui fala 25 anos, né? Cadê? 25 anos entrarão e irão até os 50. Nos capítulos anteriores, se eu não me falha a memória, era de 30 a 50. Bom, aí então é uma questão para depois eu pesquisar. Mas o ponto aqui, que eu acho muito interessante nesse trecho, que é um acréscimo ao que já foi dito anteriormente, tem muita coisa igual ao que já foi dito, né? Mas é isso aqui, ó. Quando fizer 50 anos, aqui, ó, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Mas isso significa uma aposentadoria, vamos dizer assim, compulsória, ou nos moldes como é hoje, quer dizer, o aposentado, em tese, né, ele para de trabalhar completamente? Não. Olha só, a aposentadoria dos levitas era para que eles pudessem, então, ajudar os seus irmãos na tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. O serviço é deles, mas os mais velhos ajudavam. Eles se tornariam auxiliares dos que estavam ali agora à frente do serviço, né? Então, um conceito interessante aqui, né? Um princípio que pode até mesmo nortear o nosso entendimento do que é aposentadoria, né? E talvez até no que diz respeito ao serviço pastoral também, né? Na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil não existe mais a jubilação compulsória. Jubilação seria um título de emerência, né, ao ministro que serviu e chegou até os 70 anos. Antes era feito de forma compulsória, ou seja, com 70 anos o ministro ele deixaria de exercer as funções normais que ele sempre exerceu. Agora não, né? Considerando que muitos têm chegado aos 70 anos com saúde, com vigor e com capacidade de continuar à frente do povo de Deus, né? Mas sem dúvida isso aqui nos dá um princípio, né, de que deve haver sucessão. O trabalho precisa continuar e os jovens precisam assumir responsabilidades. E os mais velhos devem empurrar, vamos dizer assim, devem auxiliar para que os jovens possam dar sequência ao trabalho. Porque se um líder ele exerce a sua liderança até o final da sua vida e nunca deixa, quando ele vem a faltar,
os liderados ali ficam numa situação complicada. Quem que é o sucessor? Quem que vai ser aquele que vai conduzir dali em diante, né? Então, pode haver cisão, pode haver ruptura, pode haver problemas, né? Então, quando há um programa de sucessão, uma coisa pensada, uma coisa organizada, sem dúvida, isso ajuda muito para a estabilidade do grupo, né? Isso em qualquer instituição, sobretudo na igreja, no povo de Deus, né? Mas, muito bem, vamos lá, agora ao Salmo 63. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ele estava no deserto. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura, se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Salmo belíssimo, né? Aqui que mostra esse anseio, esse desejo por ter o Senhor. Né? A graça do Senhor é melhor do que a vida. Salmo precioso. E agora, Lucas 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que bênção! Salvação de Zaqueu. E olha como a salvação se manifesta na vida de Zaqueu e de tantos outros, através de uma resolução, através de uma mudança radical de vida, de comportamento, de mente. Né? Tem muitos cristãos ou muita gente que se diz cristã, mas que permanece nas velhas práticas. Permanece nas velhas práticas. No que diz respeito, por exemplo, à malícia, às imoralidades, ao palavreado sujo, aos palavrões, no que diz respeito aos negócios fraudulentos, e até mesmo no que diz respeito às festas e carnaval e tudo mais. Carnaval que é uma coisa que é completamente incompatível com a fé cristã, com a vida de santidade. Na vida de Zaqueu e na vida dos verdadeiros cristãos, existe uma transformação radical.
um arrependimento de verdade. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança. É mudança de vida, é santificação de vida. E Zaqueu mostra isso na vida dele. E aí a declaração de Jesus, que eu queria que ele fizesse a meu respeito e eu ouvisse. Também este é filho de Abraão. Eu sei que eu sou filho de Abraão. Mas que delícia poder ouvir isso, né? Que bênção. Zaqueu foi alcançado pela graça. E, embora ele fosse um homem rico, né? Ele julgou mais valioso o tesouro que era Cristo do que todas as coisas que ele tinha. Então ele podia restituir 4, 5 vezes mais. Ele podia abrir mão de tudo, porque ele já tinha ganhado tudo. Que bênção. Vamos lá. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então ele conta essa parábola para corrigir algumas ideias, né? Ele estava perto de Jerusalém e alguns ali achavam que o reino de Deus ia se manifestar ali naquela hora, né? Então ele diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas. Vamos ver aqui. Minas são moedas, é uma moeda grega de ouro que valia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. Então, 10 minas, 10 vezes 100 dias de trabalho, ou seja, 1000 dias de trabalho. Bastante dinheiro, né? Então, ele chamou os seus servos, deixou uma mina com cada um deles e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que reine sobre nós. Então imaginou a cena? Ele, um homem importante, ele sai da sua terra para ir tomar posse de um novo reino e depois voltar. E ele pega, antes de ir, ele chama 10, ele distribui dinheiro com eles, fala: vocês vão negociar, tá? E aí ele vai. Quando ele vai, né, os seus concidadãos vão até ele, mandam um grupo lá e falam: a gente não quer mais que você reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar os seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. E este senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, porque eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou, colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei, usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu o receberia com juros? E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Então, Jesus ele conta essa parábola para mostrar que ele deixaria, né, algo valioso com os seus servos para que pudessem multiplicar isso, né, e que ele voltaria.
Ele voltaria e iria querer a prestação de contas. Então, ele não diz quando será a sua volta, mas ele diz que ele vai voltar. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo aos que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Palavras que demandam aí bastante reflexão, né? O Evangelho de Jesus é maravilhoso, confrontador dos nossos princípios e valores, né? E precisamos aprender a aplicar a palavra dele, né? Em muitas áreas da nossa vida. Que Deus nos abençoe, viu? Vamos lá então fazer a marcação da leitura de hoje. E assim terminamos. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.